E aí, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Roberta. O background hoje aqui tá um pouco diferente, porque eu resolvi que eu queria gravar um vídeo um pouco mais confortável. Então, tô sentada aqui na minha cama mesmo e gravando o vídeo. O último vídeo que eu tinha feito havia sido sobre a tal fofoca, não é mesmo? Que teria uma parte 2 do Fui Enganada por um Americano. E no fim eu me enrolei pra fazer esse vídeo, mas hoje resolvi trazer então a segunda parte do Fui Enganada por um Americano. Então, pra quem não assistiu a primeira parte, eu conto sobre a história que eu tive com um americano específico e que no meio dessa história teve outro americano. Então nós vamos falar do segundo americano, certo? Acontece que em 2018 eu morei no Rio de Janeiro por um tempo. Eu sou do Sul, sou do Rio Grande do Sul. Porém, eu tinha mudado para o Rio de Janeiro para passar um tempo lá, que eu queria saber como que era viver numa cidade maior e tal. E lá no Rio de Janeiro, que basicamente eu percebi que eu precisava aprender inglês, porque meu inglês era inexistente, assim. E nisso eu comecei a focar no inglês, comecei a ir para vários dates, mas dates que fossem de fora, que fossem com estrangeiros, porque aí eu conseguia praticar o meu speaking de uma forma mais tranquila e natural. Aí, nessas de dates, teve um cara que foi na época que tava tendo jogo do Brasil, eu acho, não lembro, 2018. Mas eu lembro que tava tendo jogo, tava assim, se eu não estou enganada. Anyway, eu tinha o perfil do Tinder naquela época, só que não tava ativado, tipo assim, eu não tava usando, né? Tava lá, mas eu não tava usando fazia muito tempo. Só que tinha minha conta do Instagram conectada. E aí, esse cara, esse americano de que nós vamos estar falando sobre, me seguiu no Instagram. E aí, quando eu vi ou no Instagram, eu falei, oxi, né? Cara gato, vou ver quem é, como que me descobriu e tal. Aí me mandou mensagem e a gente começou a conversar. Eu falei, tipo, tá, mas como você chama o Instagram e tal? Daí ele falou que era do Tinder. E depois eu fui entrar no Tinder e vi o perfil dele lá. Então essa foi a forma que a gente se conheceu. Aí, quando eu conheci ele, ele ia ficar no Rio por acho que mais uma semana. E aí, a gente decidiu que a gente ia sair, a gente foi no bar lá no Rio, tomamos caipirinha e tal. E nisso a gente ficou a noite toda conversando. E parecia coisa de cinema, né? Tipo assim, na praia, conversando. E na época tava verão, tava muito bom. E ficamos a noite toda conversando. Só que, conversando como se eu não falava inglês, gente? Conversando pelo Google Tradutor. Ai, foi muito engraçado, eu lembro até hoje, tipo, nossa, colocando lá no Google Tradutor e a mulherzinha falando, ficava tão estranho, porque eu não conseguia me expressar da forma que eu queria, né? Mas enfim, foi o Google Tradutor que começou com esse romance. Aí, passou uma semana, a gente tinha se encontrado mais vezes, tinha encontrado os amigos dele e tal, mas nada havia rolado, nada. E aí, no último dia, quando ele tava indo embora, aí que rolou um beijinho de despedida, mas nada mais disso. Aí eu falo muito aí, né? Eita. Ok, então ele foi embora e eu tava no Rio, fiquei no Rio morando por mais uns meses, desde que ele tinha ido embora. Só que aí eu decidi que eu ia voltar pro Sul, né? Aí voltei pro Sul, mas em todo esse período, isso foi tipo no meio de 2018, que é quando a gente se conheceu. Aí no meio desse período, a gente conversava por FaceTime toda hora. Tanto que ele tava aprendendo português e eu tava aprendendo inglês, né? E aí a gente, tipo, se lia textos em inglês, em português, a gente mandava link pra repetir, era assim, quase que um professor. Então, melhorei muito meu inglês nesse tempo. Só que ainda isso foi em 2018. Um ano se passou. Aí, 2019, que acontece esse rolê com o americano do primeiro vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, vá assistir o primeiro vídeo. Aconteceu esse rolê do americano na metade de 2019. Porém, eu ainda conversava com o americano que eu conheci no Rio. Vamos colocar nomes, assim, americano do Rio
e americano da minha cidade, tá? Porque o americano da minha cidade eu conheci na minha cidade e o outro americano eu conheci no Rio. Então, o americano do Rio continuava em contato comigo e sempre dizendo, que queria me visitar e tal. Só que eu achava que isso era o quê? Tipo, sabe, conversinha, que nunca ia acontecer, não sei o quê. Aí ele falava, porque quero que você venha aqui visitar, não sei o quê, não sei o quê. Sempre falando, que você vem visitar e fica aqui na minha casa, não sei o quê, não sei o quê. Só que, mano, na minha cabeça, tipo assim, nunca. Ainda mais pros Estados Unidos, que pra tirar visto pra lá é difícil e tal. Então, a única coisa que eu tinha de plano, eu falei, olha, eu estou planejando fazer o au pair. Quando eu for pro au pair, daí dá pra gente se encontrar. Porque aí eu teria uma segurança, né? De que é o meu trabalho, tô na casa de uma host family, que seria uma segurança maior do que eu simplesmente ir pra lá só por causa dele, uma pessoa que eu conheci por uma semana. E eu mal falava inglês, então, tipo, era muito, muito fora da minha realidade, nunca que ia acontecer. Aí, acontece que eu tinha conhecido, tipo assim, a gente tava conversando e tal, e aí ele tinha, eu não lembro a ordem da história, mas a gente, nesse momento, a gente ficou conversando, e aí, ele tinha comprado a passagem pra vir. Só que quando ele comprou a passagem pra vir, eu recém tinha conhecido o americano da minha cidade. E eu fiquei tipo, caramba, o que eu farei? Porque eu tava gostando do americano da minha cidade e ele já tinha comprado a passagem pra vir pra cá. Eu falei, obviamente, né, que eu vou aceitar ele aqui, tipo, eu não vou falar, não sei o quê, porque, mano, faz um ano que a gente ficou conversando e eu gostava dele, só que eu também gostava do americano da minha cidade, né? E aí, eu pensei, não, eu vou deixar ele vir pra ver como que é, né, depois de um ano, se a gente ainda tem aquele sentimento um pelo outro e tal, ou se ficou só um negócio platônico. E aí, ele veio pra minha cidade, e nesse meio tempo, assim, eu fui um pouco cuzona, porque nesse meio tempo eu ainda estava com o americano da minha cidade. E aí tive que dar um perdido no americano da minha cidade, porque o americano do Rio estava vindo pra ficar na minha casa. Ia ficar por 3 dias. Aí tá, ele veio, ficou na minha casa por 3 dias, foi um pesadelo, porque até então a gente não... Assim, quando a gente se conheceu no Rio, a gente saiu a semana toda, mas nada aconteceu. E quando ele veio pra minha cidade, o que era pra acontecer não aconteceu. E eu não sei explicar, que assim, não quero ser explicitamente clara, mas, gente, não rolou. Aí vocês tirem as suas conclusões. Mas ele ficou na minha casa por 3 dias e simplesmente não teve química, não rolou. Foi muito estranho mesmo. Eu sentia que tinha alguma coisa off da parte dele. Eu até na época tava assim me culpando, achando que, porque eu tava saindo com outro americano, tava gostando do outro americano, talvez fosse isso e tal. Só que eu tava tentando me abrir pro americano do Rio mais, né? Porque a gente ficou um ano conversando à distância. Só que tinha alguma coisa da parte dele que não... Que, tipo assim, que não dava essa abertura, sabe? Que ele queria, mas parecia que... Tipo assim, que ele queria, sei lá, ser mais carinhoso e tal, mas parecia que tinha algo que ele não conseguia, entende? E eu achava muito estranho. Achei muito estranho, que eu achei muito diferente de quando a gente se conheceu. Beleza. Aí, assim, foi uns 3 dias que foram horríveis, porque tudo ele ficava assim. Ele era uma pessoa, sim, muito querida, porém, não deu certo o match ali de nós dois. Ele tinha. Ele era mais velho também. Ele tinha uma vibe assim. Porque quando a gente foi, tipo, sair na minha cidade, né, que a gente foi fazer passeios e tal, aí a gente ia numa vinícola. Aí ele falava pra mulher que tava fazendo negociação: porque eu falei pra Roberta já que lá nos Estados Unidos eu tenho tudo, tenho apartamento, tenho carro, pra ela ir pra lá e tal, pra ficar comigo, não sei o que vai ser incrível, não sei o que. Ele falou isso pra mulher da degustação do vinho. O que ela tem a ver com isso? Nada, nada. Mas a mulher da degustação do vinho olhava e falava assim, nossa,
Uau, que sonho! Você aí, menina, dando uma de doida. E eu só fiquei tipo assim, ah, garota. Assim, né, por pensamentos. Falando pra ela, assim, pelo meu pensamento. Ah, você mal sabe o que que é essa propaganda enganosa. Mas enfim. Aí, ele foi embora, depois dos 3 dias que ele ficou na minha cidade. E aí, eu não tava me aguentando, assim, eu precisava ser sincera e falar, pra também não deixar ele ficar criando expectativas. Eu fui muito sincera. Eu falei, olha, não rolou, não tivemos química, não deu feeling. Senti que você também tava um pouco assim, estranho. E, enfim, teve alguns fatores de odores também que foi muito complicado. E não rolou. Eu lembro que ele ficou muito chateado, com o ego muito ferido. E aí a gente, assim, cortou contato. Isso foi em 2019. Aí eu fui pra Suécia e tal. E aí ele voltou a conversar comigo depois de um tempo. Só que, gente, vocês não sabem aqui a bomba, que eu fui enganada, né? Até então eu não desconfiava de nada, não sabia de nada. Quando eu fui pra Suécia, eu comecei a stalkear ele, né? Pra tentar ver o que ele tava fazendo, de curiosidade. E aí o que eu encontro no Facebook da mãe dele, fotos de uma criança. E eu pensava, olhei assim e falei, ah, deve ser foto dele de quando é pequena, porque assim, a cara dele, a cara dele. E aí eu comecei a olhar, aí eu vi que tinha ele com aquela criança. Falei, ah, tá, então não é ele. Quem é essa criança? Quem é essa criança? Eu só fiquei pensando, será que é o filho dele? Mas como assim, se ele não tinha filho, nunca me falou de filho? Em momento algum ia imaginar que fosse o filho. Até que stalkeio e realmente, gente, era o filho dele. Só que assim, a gente se conheceu em 2018. Eu descobri isso em 2020, foi, sei lá, início de 2020 que eu descobri isso. E aí, nisso já são quase 2 anos que se passaram. E a criança da foto tinha uns 2 anos. Eu comecei a stalkear e sim, descobri que era o filho dele e que ele não tinha fotos nenhuma com o filho dele, nada nas redes sociais dele. E aí, meu aniversário é em setembro, né? Eu descobri que o filho dele faz aniversário um dia depois de mim, dia 28 de setembro, e eu faço dia 27 de setembro. Aí, quando eu descobri que o filho dele, que ele tinha um filho, né? Eu pensei, cara, eu quero falar com ele sobre isso, mas eu vou esperar um momento. Aí eu fui um pouco venenosa. Sim. Se eu concordo com o que eu fiz, não sei. Mas eu fiz. Mandei uma mensagem pra ele no dia do aniversário do filho dele no WhatsApp, porque aí a gente já tava conversando de novo, né? Porque até então eu achava que eu ia pros Estados Unidos de novo e no fim não fui. Aí eu só mandei assim, ah, feliz aniversário pro seu filho, tudo de bom. Ele pirou, mandou um texto gigante. Porque nisso se passaram um pouquinho mais de 2 anos desde que a gente tinha se conhecido, né? Aí, ele mandou esse texto gigante falando: ah, mil desculpas porque eu escondi isso de você, porque não era pra você descobrir assim, não sei o que. Eu falei, meu filho, é pra eu descobrir quando então? Como? Aí ele, não, porque eu tinha te falado que eu queria muito que você viesse para os Estados Unidos, porque quando você viesse, ia ser oportunidade para eu te contar a verdade. Gente, imagina, só imagina a cena se eu tivesse ido pra lá, chegado lá, e do nada o cara me aparece, eu tenho um filho. E eu ia ficar tipo assim, como assim você tem um filho de quase 2 anos, sendo que a gente se conheceu quase 2 anos? Tipo, não faz sentido, sabe? E o problema não era ele ter um filho, porque eu amo criança. O problema é ele ter escondido esse filho o tempo todo. Porque, gente, quando ele me conheceu, aí que eu comecei a perguntar, tá, mas como assim? Me conta a verdade, porque eu não tô entendendo, sabe? Esse ano todo, porque a gente ficou se falando online por 1 ano, em momento algum eu vi criança lá. Momento algum. Aí, ele falou que depois que ele foi embora do Rio, que ele descobriu que uma menina que ele tinha ficado e tal, tava grávida dele.
E nesse tempo todo que a gente conversou, ele nunca mencionou, a criança ia pra casa dele sempre e nunca falou. Acho que a gente tinha, quando a gente tinha as ligações FaceTime, era quando ele não tava com a criança. Porque assim, gente, eu nunca suspeitei que ele já tinha uma criança desde que a gente tava conversando, basicamente, né? E essa foi a bomba que eu só fiquei imaginando. Se imagina se eu tivesse ido nessa conversinha de ir pros Estados Unidos e tal. Porque uma coisa é eu saber quando eu tô aqui, né? Uma coisa é eu descobrir lá, que seria muito diferente. E seria muito responsável também dele. Do tipo, ó, enrolar todo esse tempo pra contar a verdade. Não é tipo um mês, são anos. E eu descobri, né? Porque eu dei aquela stalkeada e tal. E aí, no fim, eu fiquei tipo, nossa, nem me senti mais mal por tá ficando com outro no tempo que eu conversava com ele. Porque, né, outra, a gente nem tinha nada sério. E ele me escondeu um filho. Eu fiquei passada. Mas essa, então, basicamente é a história do americano que me enganou. Essa é a parte 2, que era meio que... Começava antes do americano da minha cidade, só que ela meio que atravessava a história, a outra história. E aí aconteceu que eu descobri e tal, a gente não conversou mais. Eu ainda vejo coisas no Instagram. E é isso, ficou por assim. Agora ele namora uma mulher mais velha também, que tem um filhinho também. Ou seja, acho que eu fiquei muito feliz por ele quando eu vi, porque, né, eu vejo que deu um match ali. Comigo não teria dado match e ainda teria mentiras no caminho, né? Mas é isso. Essa é a história do americano que me enganou, parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar uma resumida, porque assim tem vários detalhes que não sei nem se seria legal de eu falar aqui, porque são detalhes um tanto chatos. Mas a história, o segredo era esse. Então, meninas, não se enganem quando vier com aquele papo de não, que você pode vir aqui, não sei o quê, vamos ser felizes juntos. Tenta descobrir se ele não tem um filho antes, tá bom? Então tá, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Se vocês tiverem algumas dúvidas ou quiserem dar sugestões também, pode mandar mensagem no Instagram, que eu estarei lendo, respondendo todas as mensagens. Tá bom, gente? Beijinho. Tchau.